Olá, bom dia ainda, bom dia. Vamos à nossa aula terça, diagnóstico TEA na prática. Hoje eu vou responder dúvidas das alunas do curso de Sistema de Avaliação Padronizada do TEA para clínicas e profissionais da área da saúde. Eu separei algumas dúvidas que eu acho importante, que pode ajudar você que assiste aqui já na prática, para que você faça modificações diretamente na prática de vocês, tá? Eu separei 4 dúvidas. Vamos ver se dá tempo de falar dessas 4 dúvidas. Se dá tempo de falar de outras coisas, eu falo. A primeira delas é de ordem prática, da própria estrutura do local, que é uma coisa que a gente enfatiza bastante nesse curso do Sistema de Avaliação Padronizada do TEA para Clínicas, né? Que é lá o passo 2, que é a estruturação, tanto do local, brinquedos, os formulários, enfim. A pergunta é a seguinte: ela divide sala com outras profissionais e nem sempre ela consegue modificar o ambiente como a gente propõe lá no curso do sistema, né? Então a gente tem lá uma aula que a gente fala sobre o ambiente ideal e o ambiente possível para fazer essa avaliação especializada, né? Só para quem não conhece, a gente tem uma capacitação para incluir o sistema na clínica de profissionais da área da saúde, para vocês começarem a fazer avaliações em caso de suspeita de TEA, avaliação especializada para diagnóstico dos profissionais da área da saúde, né, que eles subsidiam a decisão do médico, profissionais psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Eles fazem os laudos parciais para subsidiar a decisão do médico, e esse é um serviço especializado. Então, esse curso, que nós já temos há algum tempo, ele foi modificado e agora ele tem o nome de Sistema de Avaliação Padronizada, que não só organiza a parte técnica, quanto a parte administrativa e burocrática, formulários, contrato, organização do espaço, que envolve a parte técnica, mas também a parte burocrática, enfim. E aí, nesse caso, essa pessoa, ela divide sala com outra profissional. E nem sempre ela consegue fazer essa modificação, tanto por conta de tempo, quanto por conta de relação pessoal ali. Ela tá nesse impasse, né? Algumas coisas é possível mudar. Então, lá no curso, a gente ensina, dá orientações de como fazer, ensina como fazer. Então, por exemplo, aqui no Instituto, eu vi alguém perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Se aqui no Instituto a gente tem uma sala só de avaliação e outras salas, são 7 salas, nas outras salas são salas de intervenção que a gente não usa para avaliação. Mas se a gente quiser transformar uma sala de intervenção numa sala de avaliação, é possível, só que a gente precisa fazer uma modificação. E aí tem os vídeos de como a gente faz isso. A gente gravou ali rapidinho, né, acelerado, para ver como que a gente faz isso. É possível desde que a sala tenha uma estrutura base que garanta isso, né, que é o possível. E esta pessoa, ela não tem a estrutura base possível. Por exemplo, uma pia para uma criança que tem muito interesse em água, vai chamar toda a atenção dessa criança ali para aquela pia, e essa profissional não vai conseguir tirar aquela criança da pia, não vai conseguir engajar. Dá para cobrir a pia? Não sei, dá para cobrir? Se der para cobrir, talvez você consiga aí fazer a sua avaliação nessa sala. Mas outras coisas, né? Como, por exemplo, competição com a atenção da criança. Uma sala muito colorida. Uma sala muito cheia de... eu chamo de trique-trique, né? Na parede. A gente tem uma neuropsicóloga aqui, que faz parte da equipe de avaliação multidisciplinar, que ela atende aqui e ela atende em Atibaia. E quando ela estava procurando sala em Atibaia, para começar a fazer os atendimentos dela lá, que ela mora lá em Atibaia, ela achou uma sala maravilhosa, linda, tal, e a sala estava começando a ser montada, ela ia dividir com a outra pessoa. E a sala tava clean, tava branquinha, tava, enfim, ela, ok, aqui vai dar para fazer meus atendimentos de neuropsi.
e a avaliação multidisciplinar caso surgir algum caso lá, né, de suspeita de TEA, porque como ela é capacitada, né, ela já poderia fazer lá também, de repente até com essa colega lá, enfim. Passou um tempo, passou as férias e tal. Quando ela voltou lá, depois das férias, a sala tava toda... Eu não sei qual é a especialidade da outra colega, agora me fugiu. Mas a sala tava toda colorida. Parede colorida, um monte de coisa colada na parede. Então, assim, a base da sala, se ela tirar todos os brinquedos disponíveis, a parede ela não consegue tirar. Então, vai competir com a atenção da criança. Não é algo que pode ser modificado para um atendimento e depois retornar. Pinturas na sala, coisas coladas na parede a ponto de não conseguir fazer essa modificação. Então, isso compete, pode atrapalhar a sua avaliação, pode impedir que você faça uma avaliação de qualidade? Pode. E aí, a gente precisa pensar se isso vai ser possível ou não, né? Dá para fazer a qualquer custo? Não dá para fazer a qualquer custo, mas pequenas modificações podem garantir uma boa avaliação. De repente, realocar, né? Então, se você tem 2 salas, aqui a gente conseguiu fazer de uma maneira super tranquila. A gente faz bastante avaliação, mas uma sala ficou para isso. Essa sala a gente também consegue colocar para intervenção, mas só assim, um armário com rodinha, uma mesa pequena, nada de recurso na sala. E ok, lá a gente também faz intervenção. Então, nesse caso, a sugestão é conversar com essa profissional e, em alguns casos, gente, ela atender em outro lugar. No caso da neuropsi, por exemplo, daqui, ela alocou outro consultório, né? Então, assim, se o profissional sabe a importância, e aí, pensando lá no sistema que a gente ensina, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Passo 1 é a fundamentação teórico-prática. Por que teórico-prática? Tem muito livro a respeito de como realizar essa avaliação diagnóstica. Mas se ela não estiver conectada com a prática, você vai ficar lendo lá sobre critério A, critério B, critério C, mas não vai conseguir jogar isso para a prática e não vai saber, por exemplo, a importância... Acho que o iFood chegou. Você não vai saber a importância desses recursos, dessa competição com recurso, com atenção, a importância de não fazer a competição de atenção para que você possa avaliar todos os quesitos do checklist. Ok, eu sei quais são os critérios que eu tenho que avaliar, mas aí a criança vai ficar ali competindo atenção, vai ficar desregulada, vai ficar hiperfocada nas letras que estão na parede, né? Então você sabe que a criança tem hiperfoco em letras. E aí tá cheio de letra na parede, a criança vai ficar lá com hiperfoco nas letras, não vai engajar com você, você vai conseguir avaliar só esse critério, não vai conseguir mais nada da criança. Então, assim, é a dificuldade de aliar a teoria à prática, né? Então, na prática, na experiência prática, o que a gente tem que fazer? Modificar no ambiente, na conduta com a criança, para que a gente possa avaliar direitinho. Então, isso a gente ensina lá no passo 1, conectado com o passo 2, que é a estruturação e antecipação. O que a gente precisa? De formulário, organização, listas. A gente tem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Eu não consigo mostrar. Droga. Tá muito pequenininho. Mas lá no curso, no sistema, a gente tem todo o organograma, né? Então, assim... Se você tá um profissional ou 2 profissionais. Um profissional, você vai fazer... Você é a fono. Quais são as funções da psicóloga, quais são as funções da fono nessa avaliação, a psicóloga vai ter o contato com a mãe, quais são os formulários que ela vai utilizar no primeiro contato, desde o contato telefônico. Como funciona essa avaliação? A gente tem um informativo de como funciona essa avaliação, isso tudo a gente já passa nesse curso. Já passa o informativo de como funciona essa avaliação. A primeira entrevista, tem tais roteiros, tais anamneses, já estão todos lá no curso para só começar a fazer o curso e começar a aplicar. Outra dúvida, nesse caso de um aluno, a criança, ele tá lá avaliando a criança, fazendo todos os passos, né, gravando, preenchendo o checklist, e a criança, ela fechou os critérios, o critério A, os 3 de 3 do critério A, conforme tá lá explicadinho, mas ele não tá fechando o critério B.
ele tem só alguns comportamentos, mas não fecha intensidade, qualidade, não fecha o critério B, e o aluno fica em dúvida, ele não fecha o critério B, e agora, o que eu faço? Quais os próximos passos, o que pensar? E aí, a resposta dada lá, que eu vou dar aqui, é que a gente precisa pensar em um transtorno da comunicação social, porque para a gente fechar o transtorno do espectro autista, a gente precisa fechar o critério A com 3 de 3, ou seja, os 3 itens ali, os 3 precisam estar em intensidade, qualidade, prejuízos de forma persistente, observáveis ali na hora da avaliação e no relato dos pais. E o critério B também, só que o critério B de 4, 2 persistentes, presentes de forma persistentes ali. Se o critério B não está aparecendo nem no relato dos pais, nem observável na hora da avaliação, a gente precisa pensar no transtorno da comunicação social, que é um transtorno que fecha, quando fecha só o critério A, a criança tem o transtorno da comunicação social. O critério A é prejuízo da comunicação social. Para fechar até, a gente precisa ter prejuízo da comunicação social para o padrão de comportamento repetitivo e estereotipado, que é o B. Quando não tem o B e fecha só o A, tem lá outros critérios, né? Eu já dei algumas aulas aqui sobre o transtorno da comunicação social. Fecha-se junto com o afono, né? Mais uma vez aí, uma avaliação em conjunto. A gente vai pensar em transtorno da comunicação social. Então, assim, não fechou o critério B, vai ficar desesperado, fiz alguma coisa errada. Ué, às vezes a criança tá, o quadro que está se configurando aí na sua frente é de transtorno da comunicação social. Parece ter, né, a forma da interação, da comunicação, de como essa criança interage e comunica com você, mas não tem o critério B. E ao contrário, tinha uma outra dúvida lá, mas aí eu acho que não é de um caso que essa pessoa está atendendo, é só uma dúvida mesmo, assim, de interação mesmo, a partir da dúvida dessa pessoa. Porque, gente, lá na plataforma, você fazendo essa capacitação, você pode tirar dúvidas sobre os seus casos, conforme você for atendendo durante 12 meses, né? Então, você vai trocando também com os colegas que vão colocando as dúvidas lá. Se a criança tem o critério B, mas não tem o critério A, então a comunicação social é boa, não tem prejuízos na comunicação social, mas apresenta alterações comportamentais, muita birra, muita inflexibilidade, um padrão comportamental mais disruptivo, enfim. E aí, assim, depende muito, né? Porque se não tem comunicação social, que é o critério, digamos assim, básico do transtorno do espectro autista, se não tem alteração na comunicação social, a gente não vai nem pensar em TEA. E aí, pensando no critério B, podem ser infinitas coisas, como pode ser nenhum critério, pode não ser nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, pode ser só uma questão ambiental, né? A gente tá falando de uma criança com baixa tolerância à frustração, por exemplo. Então, a gente precisaria ver quais são o que essa criança está apresentando, né? Porque lá no critério B nós temos várias questões. Nós temos hiperfoco, nós temos interesses restritos, nós temos padrões de comportamento repetitivos, motores, de comportamento verbal, nós temos o brincar empobrecido, nós temos questões sensoriais, enfim, o que é no critério B que está aparecendo, em que intensidade, em que qualidade, para a gente pensar para onde olhar ou se a gente vai olhar só para uma questão ambiental ali. Mas, precisaria entender um pouco mais, mas a gente pode pensar em várias outras coisas. A gente pode pensar em transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é um transtorno enquadrado lá nos transtornos depressivos, que pouca gente conhece. Todo mundo conhece o TDAH, o TDAH, pouca gente conhece o TDAH. A gente pode pensar em, depende da idade da criança, eu não tenho muita informação, foi só uma pergunta lá. A gente pode pensar em TOD, a gente pode pensar em TEI, a depender da idade da criança, né? Transtorno explosivo intermitente, enfim, a gente precisa conhecer mais sobre esse caso e investigar melhor. Outra pergunta, né? Então já foi da sala, o critério B sem o critério A, do critério
o critério A sem critério B sem critério A. E a outra pergunta que eu vou colocar aqui é a seguinte, que muitos profissionais misturam avaliação diagnóstica com avaliação para intervenção. E às vezes vem umas perguntas lá na plataforma também, que é mais focada para avaliação, que o próprio profissional está misturando intervenção. Isso é muito comum, é muito comum dos profissionais. Até nos laudos, assim, já vem uma mistureira. Os pais também misturam muito isso, né? Então, assim, quando você está fazendo a avaliação, você já vai estar fazendo algum tipo de intervenção? Não. Ou até mesmo, às vezes, médicos, né? Eles não fecham porque a criança é muito pequena, ao invés de pedir uma avaliação multidisciplinar, porque é um serviço escasso, os pais não vão nem saber onde procurar, nem eles conhecem uma equipe, muitos nem sabem que isso existe. Eles mandam os pais para fazer intervenção durante um tempinho. Olha, então tá aqui, eu vou colocar o CID, inclusive estão vindo os CIDs aí, F84 ainda, apesar que já é para usar o CID 11. Ontem mesmo eu peguei um encaminhamento desse ano de uma neurologista que colocou lá F84 para a mãe, não sei nem como que a mãe vai usar isso lá no convênio, mas enfim, que a médica pediu, olha, vai lá, eu vou colocar, não dá para fechar ainda autismo, mas eu vou colocar aqui autismo para você conseguir o reembolso, tá com sinais de risco, mas ainda não dá para fechar, vai lá, faz uns 2 meses de terapia, 2 vezes por semana, você vai ver ela vai voltar aqui maravilhosa. Com 2 meses, eu não consigo nem avaliar, preciso avaliar, dar devolutiva para essa família. Intervenção, em 2 meses já voltar lá maravilhosa, e se essa criança estiver dentro do espectro, que promessa é essa que essa profissional fez, né? Então, a minha função ética com a minha profissão, com essa família, com essa criança, é orientar essa mãe, né? Primeiro assim, quais são os sinais, você sabia que existe uma avaliação multidisciplinar que pode auxiliar essa médica a fechar mesmo nessa idade, né? 1 ano e 10 meses, quase aí 24 meses. Existe essa avaliação, você conhece, porque dá pra fechar, não precisa ficar nessa angústia. E outra, será que eu vou conseguir corresponder a essa promessa que essa médica fez pra essa família? Vai lá, não necessariamente comigo, tá? Mas assim, vai lá, procura profissionais que trabalhem com intervenção precoce, que em 2 meses ela vai estar maravilhosa, né? Em 2 meses eu realizo uma avaliação diagnóstica para dar um laudo para essa médica de volta e conseguir auxiliar ela a fechar o diagnóstico. Ou então, aí uma quantidade de sessões para fazer o levantamento de repertório dessa, não em 2 meses, em menos, mas para fazer o plano individualizado do programa para começar as intervenções dessa criança. Eu nem conheço essa criança, eu não sei como é que ela vai interagir comigo, se ela vai entrar na sala, enfim, não conheço nada dessa criança, enfim. Então, muitos médicos não conhecem, pais também confundem, muitos profissionais. Que aí tem a ver com essa pergunta aqui, tá? A profissional estava perguntando, aqui falou, boa tarde, Roberta, ela atende uma criança que tá com suspeita de TEA, então eu entendo que tá na avaliação. E ela é fissurada por ventilador. E a profissional tem um ventilador na sala dela, que é muito comum, né? A gente também, nem todas as salas tem, mas a gente tem um ventilador, numa sala que tem ventilador e tem o ar, né? A gente não tirou o ventilador. E essa criança, ela não brinca com quase nenhum brinquedo, né? Não explora muito. E a pergunta dela é a seguinte, se ela pode construir alguns materiais com os temas do hiperfoco da criança, como por exemplo o jogo da memória com imagem de ventilador, para ver se essa criança vai interagir. Eu não sei nem a idade da criança aqui, tá? Eu vou escrever. A questão aqui é a seguinte, ela tá na avaliação, né? Saber a idade da criança que seria fundamental, né? Mas e aí é sempre importante, né? Se você é supervisionanda, dar esse tipo de dados para o seu supervisor, para o seu orientador, para que ele possa pensar em que momento essa criança tá. Ela não brinca, uma criança que não brinca, ela não brinca simbólico, ela não partilha jogo simbólico. Uma criança de 1 ano não partilha jogo simbólico, uma criança de 3 tem que partilhar. Então saber a idade é muito importante. Se ela tá
tá em avaliação, o que eu preciso checar é uma série de coisinhas que tá lá, por exemplo, no checklist baseado no DSM-5 que a gente ensina lá no curso. Ok, eu chequei que ela é fissurada por ventilador. Esse tipo de comportamento é meio, né, característico aí, é uma criança que não brinca, uma criança que ficou lá olhando pro ventilador, deixou de brincar. O que será que eu tenho que fazer, né? Será que eu mudo de sala e vejo como ela reage diante dos brinquedos sem o ventilador? Seria uma conduta? Ou será que a conduta é colocar mais ventilador para ela interagir comigo só diante do ventilador, né? O objetivo é interagir com ela só no hiperfoco ou ver como é que ela age diante da ausência do ventilador, porque o hiperfoco eu já avaliei. Então eu vou colocar mais hiperfoco e vou ficar só no hiperfoco, né? Tem vários outros quesitos para avaliar. Então assim, de repente, utilizar o hiperfoco da criança é muito comum no transtorno do espectro autista, por exemplo, para a gente conseguir a atenção da criança, para conseguir fazer ela olhar para uma tarefa, ela responder como um reforçador. Na avaliação, muitas vezes a gente precisa fazer a retirada disso para ver como a criança se comporta na ausência dele. Então, é por isso que a caixa de brinquedos, ela é pensada. Quais são os recursos que vão ser colocados ali? Eles são pensados exatamente, especificamente quais são. Então, eles não têm pilha, eles não têm luzes, porque a gente está diante de crianças que podem ter questões sensoriais. Então, a gente já se antecipa. Lá no momento estruturado, a gente vai colocar luz, a gente vai colocar uma pilha, né? Então, é tudo antecipado e pensado buscando determinado objetivo. Assim como se a mãe trouxe lá numa entrevista, nas nossas anamneses especializadas, que essa criança tem hiperfoco em determinada coisa, a gente pode checar isso, ver se a qualidade da interação dela melhora com e sem aquela coisa, mas num momento específico, e não assim, sem a Deus dará, né? Enfim, né? Então, a gente precisa sempre pensar, assim como com um instrumento, eu vou ir profissional dessa área, gente, porque como o transtorno do espectro autista não tem um teste diagnóstico, um instrumento diagnóstico, o que mais os profissionais buscam são testes. E como eles não sabem muito o que fazer com essas crianças que não interagem, a interação recíproca é muito baixa, não é que elas não interagem, né? Os profissionais não sabem a conduta e o manejo correto, não sabem organizar o ambiente, não sabem o que fazer, não tem essa expertise. Então, a avaliação, normalmente, você vê profissional só interessado em dado objetivo de teste, de escala, porque eles não sabem outra coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. A observação lúdica com manejo específico é a grande tirada dessa avaliação, porque a observação do comportamento é a forma como a gente faz o diagnóstico do transtorno do espectro autista, que o diagnóstico através da observação clínica, é a avaliação clínica, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, observação do comportamento, não é através de escalas, e até agora a gente não tem exame nenhum, exame de sangue ou outro exame laboratorial. Então, mas a gente vê profissional doido atrás de escala, teste. Ele vai te dar uma ideia do que está acontecendo e você vai ter que partir para a interação com essa criança, para observar X, Y, Z, para conseguir ver se isso se configura na prática através do relato dos pais e também em casa, em outros ambientes. Bom, basicamente é isso, tá? Então, eu selecionei essas perguntas, que é mais ou menos como é a interação lá na plataforma, para quem está se capacitando para aplicar esse sistema na clínica. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, eu não vi. Eu não consigo prestar atenção também direito aqui se está subindo pergunta ou não, mas para quem estiver interessado, o curso está aberto, ele fica aberto permanentemente. É só clicar no link que está disponível aqui no Instagram. Deixa eu ver se tem perguntas. O Alberto Pinheiro está falando que é muito importante essas explicações para que possamos desenvolver nosso trabalho com muita responsabilidade. Sou muito grato por essas aulas. Obrigada, Alberto. E aí, se você é profissional da área da saúde, quiser
começar a fazer essas avaliações na sua clínica, a gente tem disponível a capacitação com o nosso selinho aí de sistema de avaliação padronizada, que vai desde a parte técnica até a parte burocrática, né? Então, o contrato de prestação de serviço, as fichas de presença, recibo de laudo, toda a parte burocrática que a gente também utiliza aqui, desde a fala com os pais até a saída dos pais, o laudo, enfim, tem tudo explicadinho. Você clicando no link tem toda a explicação de como funciona, tá bom? Gente, até quinta-feira às 5 horas, eu vou fazer mais uma aula. Ainda não sei o tema, eu vou vendo aqui o que as alunas estão em dúvida, o que surge de dúvida, para eu planejar a próxima live, tá bom? Tchau, gente. Boa tarde.